Livro Quem tem ouvidos, ouça. Lições de Sardes em Apocalipse. Os antecedentes. Parte 1. Pedro Dong. Capítulo 2. Tema desta semana: breve revisão. Parte 2. As igrejas em Esmirna, Pérgamo e Tiatira. Meta de hoje: leitura das páginas 28 a 29. A igreja em Tiatira. Apesar de parecer algo positivo, o fim da perseguição aos cristãos por parte do Império Romano foi mais uma estratégia de Satanás para acabar com a igreja. Em Pérgamo vimos que o casamento entre a igreja e o Estado pôs fim à natureza santa da igreja e o sistema de clérigos nela instalado a transformou em uma organização humana que resultou na igreja em Tiatira. Satanás sabe que é por meio da fé que vencemos o mundo. João confirma isso em sua primeira epístola quando diz: quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? 1 João 5,5. Aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus, vence o mundo. Contudo, esse período da história da igreja foi marcado pelas mentiras de Satanás. O mundo foi e sempre será seu campo de atuação. Historicamente, as nações vêm sendo enganadas e influenciadas pelo pai da mentira. Por exemplo, nosso Deus é único, mas para dispensar suas riquezas ao homem e alcançá-lo, ele tornou-se o Deus triuno. Satanás, porém, usou homens para difundir mentiras acerca da Trindade divina e da divindade do Filho de Deus e colocou uma mulher para reinar sobre o povo dele. Em razão disso, ao se apresentar à igreja em Tiatira, o Senhor disse: ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Apocalipse 2,18. Ao se apresentar como Filho de Deus, Jesus tirou Jezabel do trono para voltar nossa atenção apenas para ele. Seus olhos como chama de fogo são para perscrutar e purificar. Os pés de bronze polido mostram que Jesus foi provado e aprovado e demonstram o seu desejo de que sejamos provados e aprovados por ele em nosso viver. Ainda no segundo capítulo de Apocalipse lemos: digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Versículos 24 a 25. Aqui Jesus faz uma promessa aos vencedores que ele chamou de os demais de Tiatira. Vemos que mesmo numa situação de elevado grau de degradação, havia crentes fiéis em cada igreja. O Senhor disse ainda que daria aos remanescentes de Tiatira a estrela da manhã. Apocalipse 2,28. Hoje, quando os jovens se alistam no exército do Senhor como gotas de orvalho, Salmo 110,3, podemos ver essa promessa cumprindo-se. Nas densas trevas em que Jezabel ensinava o povo de Deus a praticar prostituição e idolatria, vemos a linha prateada da graça de Deus, pois foi nesse período que ele usou poderosamente Pedro Valdo para levar o verdadeiro ensino das Escrituras.